Bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa reunião de oração. Essa é uma programação da Igreja Presbiteriana Cristo Redentor em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Há uma frase do irmão André, fundador do Portas Abertas, que nos diz assim: se entendêssemos o poder que tem em nossas orações, nós nos colocaríamos de joelhos centenas de vezes ao dia e pediríamos a Deus coisas que transformariam o mundo e a deixariam de cabeça para baixo. É importante lembrarmos que a Missões Portas Abertas é uma organização cristã internacional que atua em mais de 60 países em apoio a cristãos perseguidos por sua fé em Jesus. Todos os anos, a Missão Portas Abertas organiza o DIP, Domingo da Igreja Perseguida. O DIP é um movimento nacional de oração por cristãos perseguidos em todo o mundo. Costumeiramente, é realizado no domingo depois do Pentecostes, por ser uma data representativa de quando a perseguição aos cristãos teve início. A data geralmente cai no mês de junho, porém este ano, por causa da pandemia do Covid-19, ela está sendo realizada hoje, dia 13 de setembro. Quando eu e você nos encontramos isolados, escondidos ou enclausurados, podemos nos deparar com os mais diversos sentimentos: medo, solidão, exclusão, repressão e abandono. E nem sempre estamos conscientes de que algo restringe a nossa liberdade. Atualmente, temos notícias de irmãos e irmãs que encontraram liberdade em Cristo e ainda assim vivem aprisionados. Eles enfrentam perseguição a proclamarem sua fé publicamente. Nós, brasileiros, desfrutamos da nossa liberdade. Podemos ser livres para adorar a Deus em qualquer lugar. Um cristão ex-muçulmano, não. Hoje, o extremismo islâmico representa uma grande ameaça à igreja. Esse tipo de perseguição aos cristãos não está restrito somente ao Oriente Médio. Ela está também fortemente presente em grande parte da África subsaariana e Sudeste Asiático, assim como em todo o Norte da África e Ásia Central. Dos 50 países mais perseguidores aos cristãos, da lista mundial da perseguição 2019, 36 têm como religião predominante o islamismo. Assim que aceita Jesus, um cristão ex-muçulmano é considerado um infiel e traidor. Esse foi o caso do irmão Auel. Quando descobertos, nossos irmãos são expulsos pela família, outros são presos dentro da própria casa. Alguns perdem o emprego e são isolados da sociedade. Muitas mulheres são forçadas a se casar com muçulmanos e outras são encarcerados e até mortos. Os governos e autoridades locais veem os cristãos como uma ameaça. Por isso, o evangelismo é proibido por lei. Para esses irmãos não existem igrejas e quando existem, são secretas e clandestinas. Distribuir a Bíblia é considerado um crime. Os direitos humanos básicos não são respeitados. Por isso, muitos cristãos são obrigados a viver a sua fé em segredo, não podendo orar publicamente ou até mesmo se reunir com outros crentes. Eles vivem isolados do corpo de Cristo, mas eles não estão acomodados. Eles estão incomodados com o silêncio e prontos para compartilhar as boas novas que eles também receberam. E nós, como cristãos livres no Brasil, não podemos deixá-los desamparados. Somos um corpo e devemos sofrer com os que sofrem. A partir de hoje, você conhecerá algumas histórias de cristãos ex-muçulmanos que
que são perseguidos por causa da sua nova identidade em Cristo. O desafio deles é perseverar e compartilhar as boas novas onde podem perder a vida. O seu desafio é apoiá-los e ser um com eles. Que triste realidade saber que há irmãos e irmãs que sofrem por causa do Evangelho. Louvamos a Deus pela coragem e fé destes nossos irmãos. Louvamos a Deus pelo trabalho da agência Portas Abertas e pela promoção deste evento que visa despertar a Igreja brasileira a não ignorar a realidade da perseguição à Igreja de Cristo em nossos dias. Para nos falar um pouco mais sobre a realidade da Igreja perseguida, convidamos o pastor Luiz Renato Maia da Agência Mais, Missão e Apoio à Igreja Sofredora. Seja muito bem-vindo, pastor Luiz Renato Maia. Olá, irmãos, graça e paz. Aqui é o pastor Maia. Que alegria estar com vocês nesse momento, com os irmãos da Igreja Presbiteriana Cristo Redentor. Que alegria, que honra poder compartilhar um pouco das Escrituras com você. 2 Coríntios capítulo 12, verso 10, tem uma frase que me inquieta, incomoda meu coração. E eu queria compartilhar com você a respeito disso. O texto diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Se nós avaliarmos a carta de 2 Coríntios, nós vamos perceber que a partir do capítulo 10, Paulo está numa empreitada para defender o seu ministério apostólico. Alguns falsos apóstolos, falsos profetas invadiram a igreja em Corinto, questionando o trabalho e o ministério de Paulo, como Paulo dirigia, como Paulo exortava ou abençoava, admoestava essa igreja. Acontece que Paulo começa então a mostrar as marcas de um verdadeiro apóstolo. Se você for olhar um pouquinho para trás da sua Bíblia, você vai ver, por exemplo, no capítulo 11, do verso 24 ao verso 30, você vai perceber várias facetas da perseguição na vida de Paulo, na vida prática de Paulo. Açoites, perigos em salteadores, perigos em alto mar, preso. Estima-se que Paulo ficou preso 1/3 do seu ministério, enfim, dores físicas, dores emocionais, dores espirituais, quando ele fala da dor que ele sente quando ele percebe que um crente está desviando do evangelho, enfim. Paulo viveu um ministério com muita luta e dificuldade. Agora, uma grande questão é que quando ele afirma que ele tem prazer nessas fraquezas, quando ele afirma que tem prazer nesse momento de dor, ele está experimentando algo que cristãos perseguidos enfrentam e experimentam diariamente, que nada mais é do que o poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza na vida de cada um deles. Nós temos trabalhado com cristãos perseguidos nos últimos anos e temos, na verdade, ao invés de encorajá-los, temos sido encorajados a viver uma vida cristã com excelência, com convicção, com seriedade e fidelidade. Porque definitivamente, quando cristãos que enfrentam a fraqueza, enfrentam a luta, eles estão experimentando algo a mais de Deus. Isso não significa que apenas passando a luta eu enfrentarei. Agora significa que a espiritualidade, a caminhada, a vida com Deus deles está tão forte, tão viva, tão eficaz e tão poderosa que nem mesmo as lutas podem abalar a convicção. Quero te contar rapidamente a história de uma jovem cristã chamada Mônica. Ela foi atacada pelo Boko Haram, aquele grupo radical extremo, no norte da África. Ela e seu esposo foram alvos de um ataque sem precedentes à comunidade. E eles chegaram diante do seu esposo e de alguns outros cristãos e disseram o seguinte: se vocês não negarem a Cristo e se vocês não pararem com esse trabalho dessa igreja, nós vamos matá-los. E perguntaram essa frase, fizeram essa pergunta para o marido dela, o marido de Mônica, e ele disse que não negaria Cristo. E naquele exato momento, ele foi decapitado em pé na frente da Mônica, na frente da sua esposa. Outros cristãos também foram pegos. Mônica correu tentando salvar a sua vida. Poucos segundos depois, um dos soldados do Boko Haram alcançou Mônica, lhe deu uma gravata, passou uma faca no seu pescoço e ela caiu ao chão, dado como morta. Algum tempo depois, policiais da cidade vieram ali naquele local, no ocorrido, e foram socorrer as pessoas que estavam ali e levar os corpos. Quando pegaram em Mônica, perceberam que Mônica estava viva. Levaram ela rapidamente para o hospital e Mônica foi muito bem cuidada, fizeram cirurgias nela e Mônica sobreviveu. Ela tem uma traqueostomia.
por conta dos ferimentos. Um dos pastores, amigos nossos, da Voz dos Mártires, a organização a qual a Mais é parceira aqui no Brasil, foi visitá-la. Depois de um tempo onde ela já estava bem recuperada, e ele fez uma pergunta que intriga a todos nós. Como que fica o coração de alguém que sofre dessa forma por amor a Cristo? Como que fica a vida? Como que fica a espiritualidade? Como que fica o emocional? Como ficam as orações de uma pessoa que sofre dessa forma? E a pergunta foi feita de uma forma clara e direta. Mônica, como está o seu amor por Jesus nesse momento? Como está a sua vida espiritual nesse momento, depois de tudo que você passou? Nosso amigo conta que ela colocou a mão na traqueostomia e com muita dificuldade ela disse o seguinte: os meus olhos estão na eternidade. Os meus olhos continuam firmes no Senhor Jesus. Os meus olhos estão na eternidade. Os meus olhos estão firmes no Senhor Jesus. Quando Paulo nos declara abertamente todo o seu coração que ele sente prazer nas fraquezas, ele experimenta os olhos na eternidade. Ele experimenta entender que aqui nós somos forasteiros, como ele mesmo diz. Nós somos homens e mulheres que passarão, mas que precisam viver e vislumbrar a eternidade em Cristo. O sofrimento desses irmãos é sem precedentes. Talvez eu e você nunca passaremos por uma situação como essa. Mas o que nós temos aprendido com cristãos perseguidos é que eles não querem que a perseguição pare. Eles pedem para que nós continuemos a orar, para que eles se mantenham firmes no meio da perseguição, porque eles entendem que Deus está permitindo esse contexto. E se Deus permite, Deus prometeu que nunca nos deixaria. Cristo está com eles, Cristo está comigo e com você. Que as nossas lutas da vida não nos afastem do Senhor, mas que fortaleçam o nosso coração para que nós mantenhamos os nossos olhos na eternidade. Não importa o momento que eu e você passamos ou que cristãos ao redor do mundo passam, Ele prometeu que estaria conosco e que os nossos olhos continuem na eternidade, para que eu e você vivamos uma vida para a glória dEle e para o avanço do Evangelho. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Neste momento, nós vamos orar pela Missões Portas Abertas, também pela Missão Mais. Vamos orar pela Igreja Perseguida. Vamos orar pelos cristãos perseguidos em todo o mundo. Vamos orar também pelos cristãos ex-muçulmanos. E vamos orar também pelo despertar da Igreja brasileira pela causa missionária, em meio a esse contexto de perseguição. Oremos. Senhor Deus, nós oramos neste momento, Pai, e entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor. Tu bem sabes, Pai, todas as coisas que acontecem no mundo, Senhor. Tu conheces, Pai, todos aqueles irmãos e irmãs que estão neste momento, Pai, talvez sofrendo, Pai, sofrendo perseguição, sofrendo por causa do Teu nome, Senhor. Nós nos colocamos agora, Pai, em oração, Pai, clamando a Ti, Deus, por misericórdia, Pai, clamando a Ti, Deus, por fortalecimento, Pai, e clamando a Ti, Deus, por um despertar, Senhor. Que irmãos e irmãs, Pai, que possam, porventura, assistir esse vídeo, Pai, possam assistir esta nossa reunião de oração, sejam, Pai, impactados, Pai, para que se voltem, Pai, a missões, se voltem, Pai, em apoio à igreja perseguida, Pai. Abençoa, Pai, os nossos irmãos que têm feito este trabalho, Senhor, tanto lá na linha de frente como missionários, Pai, como aqueles, Pai, que dão um apoio, como as agências missionárias. Nós oramos, Pai, e abençoamos e pedimos, Pai, derrama da Tua graça sobre as nossas vidas, derrama a Tua graça, Pai, da Tua graça poderosa sobre cada missionário e sobre cada irmão que se converteu, Pai, através desse trabalho tão lindo e tão maravilhoso. É isso que nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Assim, é a caminhada de parceria com os missionários. Oramos pela igreja perseguida e solicitamos aos nossos irmãos que orem por nós. Nossos aniversariantes da semana são: dia 7 de setembro, Adna Barreto Rodrigues. 9 de setembro, Luana Franco Machado. 10 de setembro, José Osana Saraiva. Laura Regina Franco Machado, Mateus Pereira de Almeida. E dia 13 de setembro, Pedro Soares de Paula. Talvez ainda você não tenha sido citado, então nós oramos também pelo aniversariante desconhecido e você, por favor, se encaixe nesse dia. Oramos também, solicitamos oração
pela nossa IBD, que começa logo mais, pelos enfermos, pelos enlutados, pela igreja perseguida e pelos missionários, de forma geral. Irmãos, vamos orar então juntos. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, te agradecer nessa hora, ó Deus, pela Igreja Presbiteriana Cristo Redentor. Eu louvo o teu nome pela igreja, ó Deus, pelo seu ministério, pelos seus líderes, pastor, presbíteros, diáconos, pessoas que estão à frente, ó Deus, dos diversos ministérios dessa igreja. Que o Senhor derrame graça sobre a vida deles, ó Deus. Que o Senhor continue derramando a unção do teu Espírito sobre essa igreja, sobre essa comunidade, para que ela seja de fato relevante, ó Deus, em Porto Alegre, no bairro onde ela está estabelecida. Que a graça do Senhor se manifeste na vida dessa igreja e por meio desta igreja, ó Deus, para a comunidade como um todo, ó Deus. Que eles sejam missionários relevantes, ó Deus, aonde o Senhor os plantou, Deus. Abençoe cada departamento, ó Deus, desde crianças, adolescentes, jovens, adultos, ó Deus, homens e mulheres, todos estejam plenamente envolvidos com a causa do teu reino, cada vez mais firmes na jornada, Deus, que lhe foi proposta pelo próprio Deus. Que o Senhor derrame graça, Deus, sobre a vida dos teus filhos, ó Deus. Louvamos ao Senhor, ó Deus, pelos aniversariantes da semana, pelas pessoas que estão tendo o privilégio de completar mais um ano de vida, ó Deus. Que esse ano novo seja especial, seja poderoso na tua presença, cheio de graça, de poder, de misericórdia, Deus, de unção do teu Espírito, e que eles aproveitem, ó Deus, cada vez mais esse ano para viverem para a tua glória, Deus, e para avanço do Evangelho. Oramos também, Deus, pela Escola Bíblica Dominical. Oramos, Senhor, para que o Senhor venha com graça, Deus, para que mais e mais pessoas se comprometam com essa causa tão preciosa, que é o estudo da palavra do Senhor, Deus. Que seja um momento único, um momento precioso, Deus, de crescimento, de amadurecimento da fé. Que seja um momento, Deus, que as pessoas sintam desejo, anseio por conhecer mais o Senhor, mais da sua palavra, Deus. Oramos também nesse momento pelos enfermos dessa igreja, Deus. Tantas pessoas que estão passando as suas lutas e dificuldades nas mais diversas áreas, ó Deus. Oramos por aqueles que estão acamados, por familiares, ó Deus, que estão passando por um momento de crise na sua saúde, por todos aqueles que estão hoje enfrentando alguma luta. Que a sua graça, a misericórdia do Senhor, ó Deus, esteja presente, ó Deus. Alcance os seus leitos, alcance onde estiverem agora, para que sintam a paz que excede todo entendimento humano, que guarde o coração de cada um deles, ó Deus. Nós oramos por cura. Oramos, ó Pai, que se assim for da sua vontade e do seu plano, que o Senhor ministre cura, use os medicamentos, use os médicos para a glória do teu nome, para que os teus filhos se recuperem, ó Deus. Nós oramos também, nesse momento, pelas famílias enlutadas, ó Deus, pessoas que perdem os seus entes queridos, nesse momento de tanta dor que o país vem passando, o mundo todo vem passando por causa dessa pandemia. Nós oramos por aqueles que perderam os seus queridos, ó Pai. Nós oramos para que a paz reine no coração, que o Espírito Santo Consolador possa fazer morada na vida de cada irmão e cada irmã, e cada família enlutada nesse momento. Visita-os, ó Pai, com graça, poder e misericórdia, Deus. Oramos pelos 260 milhões de cristãos perseguidos no mundo, Deus. São tantas pessoas que nesse momento não têm a mesma liberdade que a gente tem aqui no Brasil, que nós temos no nosso país, ó Deus. Nós oramos por isso, para que o Senhor os fortaleça, para que o Senhor derrame graça sobre a vida deles, ó Deus, que o Senhor os encoraje a cada dia, para que eles possam lembrar, ó Deus, o porquê de estarem sofrendo, ó Pai, que a fé no Senhor Jesus não seja abalada, ó Deus. Guarda, ó Pai, a vida, ó Pai, como um todo, físico, emocional, espiritual de cada um. Provê, Deus, alimento, provê cuidado, ó Pai, nos usa como ponte para essa causa, ó Deus, que nós possamos lembrar que somos um só corpo, que possamos lembrar que somos a família do Senhor, ó Deus. Então, que possamos ter a consciência de que não são eles que estão sendo perseguidos, somos nós. Enquanto houver um cristão perseguido no mundo, ó Pai, que eles possam ser alvo das nossas orações, e que nós tenhamos a consciência de que também somos perseguidos, porque o corpo de Cristo está sendo perseguido, ó Deus. Oramos pelo sustento do Senhor, ó Deus, para cada um deles. Oramos também, Pai, pelos missionários em geral, que trabalham em tantas causas, por aqueles que estão na linha de frente, trabalhando em prol da igreja perseguida, Pai. Oramos também por aqueles que trabalham pelo avanço nos campos, ó Deus, as pessoas que trabalham plantando igrejas no Brasil e fora do Brasil, ó Deus. Ó Pai, oramos para que o Senhor sustente emocionalmente cada um deles, longe das suas famílias, vivendo, ó Pai, as suas lutas diárias. Nós oramos por sustento financeiro dos missionários, ó Deus. Tantas pessoas hoje que tiveram o seu sustento abalado
pela crise econômica que nós enfrentamos, mas nós sabemos que o Senhor é o Deus da história e o Senhor não perde o controle da situação. Então nós oramos pela provisão do Senhor, ó Deus. Obrigado pelo privilégio, Pai, podemos recorrer ao Senhor em oração. E nós te agradecemos também, Pai, porque nós temos a oportunidade de declarar nossa total dependência do Senhor. Podemos confiar plenamente no Senhor, sabendo que o Senhor nunca perdeu e nunca perderá o controle da situação, Deus. Nós louvamos o Teu nome, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Agradecemos a todos os irmãos e irmãs que nos acompanharam neste domingo dedicado à Igreja Perseguida. Há muito o que fazer pela causa missionária, e apoiar missões como Portas Abertas e Agência Mais é uma delas. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.